No jantar de Natal, enquanto o peru estava sendo servido, meu genro ergueu o copo, deu um sorriso irônico e disse alto o suficiente para toda a mesa ouvir: "Bem, acho que está na hora de alguém começar a pensar em se mudar." A risada foi instantânea. Os pais dele riram baixinho. Minha filha nem levantou a cabeça. Meu neto ficou olhando para o prato. Ninguém me defendeu. Ninguém disse uma palavra. Não era a primeira vez. Durante anos, eles insinuaram, sussurraram, fizeram comentários sobre como eu estava em uma boa fase ou que deveria começar a reduzir o tamanho da casa. Mas desta vez, disseram alto e bom som, em público. Então me levantei, caminhei calmamente até minha bolsa, peguei um pedaço de papel dobrado, a escritura do imóvel, desdobrei-o sobre a mesa, virei-o para ele e bati na linha que dizia: "Única proprietária, Lúcia Andrade." O restaurante ficou em silêncio. Seus sorrisos irônicos desapareceu, e com a voz mais calma que já usei, eu disse: "Se alguém vai se mudar, não sou eu. Preciso voltar ao começo para contar como vim parar aqui. Como me tornei invisível na minha própria casa. Há 3 anos, quando meu marido, Antônio Andrade, morreu, pensei que estava me afogando. Foram 42 anos de casamento, e de repente eu estava sozinha em uma casa que parecia grande demais, silenciosa demais, cheia de lembranças. A tristeza me atingiu como um trem de carga, e eu não conseguia enxergar além do dia seguinte, muito menos do ano seguinte. Foi então que Fernanda, minha filha, sugeriu que ela e a família se mudassem temporariamente. "Só até você se recuperar, mãe", disse ela, segurando minhas mãos com aquele jeito gentil que tinha desde pequena. Renato Camargo também. Achou que era uma ótima ideia. Renato, meu genro há 15 anos, o homem que conquistou minha filha quando ela tinha 25 anos e que me deu meu querido neto, Lucas, sempre parecia ter as palavras certas nas reuniões de família. Naquela época, eu o achava maravilhoso. Naquela época, eu era grata. Os primeiros meses foram realmente bons. Ter vida em casa novamente, ouvir os passos do Lucas na escada, a Fernanda cantarolando enquanto fazia café pela manhã. Parecia família. Parecia uma cura. Mas em algum ponto do caminho, o temporário se tornou permanente, e eu comecei a desaparecer. Começou com pequenas coisas. Renato movia minha poltrona favorita para dar espaço para sua nova poltrona reclinável. "Esta é melhor para as suas costas, Lúcia", dizia ele. Mesmo que minhas costas estivessem perfeitamente bem na cadeira em que eu me sentava há 20 anos. Quando eu tentava colocá-la de volta, Fernanda intervinha. "Mãe, o Renato só está tentando ajudar. O novo arranjo ficou melhor. Enfim." Naquela época, era a televisão. Todas as noites, o Renato entrava e mudava o canal do meu noticiário para o jogo esportivo que estava passando. Quando eu mencionava isso, ele ria. "Vamos lá, Lúcia. Você pode assistir ao noticiário a qualquer hora." Mas eu não conseguia assistir ao noticiário em nenhum outro momento, porque aquele era o único horário em que eu me sentava na sala. No resto do dia, eu me sentia como se estivesse invadindo meu próprio espaço. A cozinha era pior. Fernanda reorganizou tudo para torná-la mais eficiente. As louças da minha avó foram colocadas na prateleira de cima, onde eu não conseguia alcançar. "Você não usa mais mesmo, mãe", disse ela quando protestei. Meu porta-temperos, organizado da mesma forma havia décadas, foi completamente reorganizado. "Não consigo encontrar nada do jeito que você deixou", explicou Fernanda. Aos poucos parei de cozinhar. Era mais fácil do que brigar por espaço na minha própria cozinha. Os comentários de Renato ficaram mais afiados com o tempo. Quando a conta do IPTU chegava, ele balançava a cabeça e resmungava sobre o custo de manter uma casa tão grande. Quando a conta do aquecimento chegava no inverno, fazia piadas sobre idosos e sua necessidade de temperaturas tropicais. Quando eu deixava as luzes acesas, ele me seguia, apagando-as. "Eletricidade não é de graça, Lúcia." Comecei a andar na ponta dos pés pela minha própria casa, com medo de usar demais, de custar demais, de ser demais. Fernanda parou de me defender. Não sei exatamente quando isso aconteceu, mas em algum momento
ela escolheu o conforto do marido em vez da dignidade da mãe. Quando Renato fazia seus comentários, ela apenas assentia ou mudava de assunto. Quando eu tentava falar com ela em particular, dizia coisas como: "Mãe, o Renato está sob muita pressão no trabalho." Ou: "Você sabe como os homens são em relação a dinheiro. A pior parte era o Lucas." Meu neto, que costumava correr para mim quando chegava da escola, começou a me evitar. Não porque tivesse deixado de me amar, mas porque o clima na casa havia mudado. O amor passou a depender de não balançar o barco. E eu, aparentemente, era a que balançava. Lembro-me do dia em que percebi que havia me tornado uma estranha na minha própria casa. Eu estava voltando do supermercado, comprando comida para uma família que me tratava como uma hóspede. E eu estava parada na porta da minha casa, procurando as chaves. Renato estava lá dentro, e eu podia ouvi-lo falando, com alguém ao telefone. Sim, esperamos ter nossa própria casa em breve. Morar com a sogra está ficando cansativo, sabe? Fiquei lá, na minha varanda, ouvindo meu genro reclamar de morar comigo na minha casa, que eu tinha e pela qual paguei. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde o funeral do Antônio. Não apenas pelo meu marido, mas por mim mesma, pela mulher que eu costumava ser. A mulher que organizava reuniões de pais e mestres, fazia churrascos na vizinhança e nunca pedia permissão para viver em seu próprio espaço. As dicas sobre mudança ficaram mais frequentes depois disso. Renato deixava folhetos de casas de repouso no balcão da cozinha. "Só olhando", dizia ele, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. "Alguns desses lugares parecem muito legais, muito sociáveis." Fernanda começou a falar sobre o que seria melhor para todos. Como se eu sair da minha própria casa fosse de alguma forma me beneficiar. Eles conversavam sobre mim como se eu não estivesse ali. "Mamãe está ficando mais esquecida", dizia Fernanda, embora eu nunca tivesse sido tão perspicaz. Talvez ela estivesse mais segura em algum lugar com cuidados profissionais. Eu não era esquecida. Só estava cansada de lutar para ser ouvida. O ponto de ruptura deveria ter chegado meses atrás. Mas eu continuava com esperança. Esperando que Fernanda se lembrasse de quem eu costumava ser. Esperando que Renato demonstrasse algum respeito. Esperando que Lucas falasse como o bom menino que eu sabia que ele era. Mas a esperança pode ser perigosa quando nos mantém em uma situação que nos mata lentamente. Este jantar de Natal deveria ser especial. Os pais de Renato Camargo estavam visitando do interior de São Paulo, Campinas. Minha irmã Teresa estava lá com o marido, Gilberto, e Lucas tinha feito um cartão para mim na escola, que dizia: "Melhor avó de todas." Por um momento, senti que pertencia àquele lugar novamente. Então, Renato se levantou com sua taça de vinho, e eu soube. Pude ver em seus olhos aquele olhar de quem está prestes a soltar uma piada. Ele estava planejando aquele momento, provavelmente ensaiando. Bem, acho que está na hora de alguém começar a pensar em se mudar. O riso que se seguiu não foi apenas cruel. Foi coreografado. Os pais de Renato Camargo estavam preparados. Eles sabiam que aquilo ia acontecer. A mulher que os hospedava, eu, havia cozinhado para eles. Recebi-os em minha casa. Foi o clímax de uma piada da qual eu não estava por dentro. O silêncio de Fernanda era o som mais alto na sala. Mas eu estava farta de ficar em silêncio. Farta de ser invisível. Cansei de fingir que ser tratada como um fardo na minha própria casa era de alguma forma normal ou aceitável. Foi então que fui até a minha bolsa e tirei a escritura. Aquele documento da casa que todos pareciam ter esquecido que eu possuía. A escritura que me tornava não uma hóspede, nem um fardo, nem um problema a ser resolvido, mas a mulher cujo nome constava em todos os papéis legais importantes. E quando eu disse: "Se alguém vai se mudar, não sou eu", não estava falando apenas da casa. Estava falando da vida da qual eu vinha desaparecendo lentamente, da dignidade que eu vinha silenciosamente abrindo mão, do respeito que eu havia parado de exigir. Por 3 anos,
Eu vinha desaparecendo na minha própria casa. Mas naquela noite, sentada à minha mesa, olhando para os rostos chocados ao meu redor, percebi algo importante. Eu ainda estava ali. Eu ainda era Lúcia Andrade e estava farta de ser invisível. O silêncio depois que coloquei aquela escritura na mesa se estendeu para sempre. A taça de vinho de Renato ainda estava a meio caminho dos lábios, congelada no ar. Seus pais pareciam como se alguém tivesse acabado de anunciar o cancelamento do Natal. Os olhos da minha irmã Teresa estavam arregalados, com algo entre choque e admiração. Mas foi o rosto de Fernanda que partiu meu coração. Ela parecia apavorada. Não surpresa, apavorada. O que me disse tudo o que eu precisava saber sobre a profundidade daquela toca de coelho. Renato foi o primeiro a se recuperar. É claro, ele sempre fora bom em pensar rápido, manipulando as situações a seu favor. Ele pousou a taça de vinho e soltou uma risada forçada. Bem, claro que é a sua casa, Lúcia. Sabemos disso. Eu só estava brincando. Sabe, humor de fim de ano. Humor de fim de ano. Como se 3 anos de humilhação sistemática fossem apenas uma grande rotina de comédia. Você estava brincando quando deixou aqueles folhetos de moradia assistida no balcão da minha cozinha? Perguntei com a voz ainda calma. Ou quando disse para quem estava no telefone no mês passado que morar com a sogra estava ficando cansativo? O rosto dele ficou vermelho. Fernanda parecia querer desaparecer debaixo da mesa. Lúcia, começou ela. Helen. Corrigi, virando-me para minha irmã. Lembra quando o papai costumava brincar com a comida da mamãe? Como era? Só senso de humor dele quando reclamava do assado dela na frente de todos? Teresa assentiu lentamente. Ela se lembrava. Nós duas lembrávamos de como aquelas piadas desgastavam nossa mãe, faziam com que ela parasse de tentar, de se importar. Aquilo não era humor. Continuei, olhando diretamente para Renato. E isso também não é. Lucas, Deus o abençoe. Estava sentado ali, absorvendo tudo, com 14 anos, tentando entender a crueldade dos adultos. Finalmente, ele se pronunciou. Pai, por que você disse que a vovó devia se mudar? Esta é a casa dela. A inocência em sua voz cortou o ambiente como uma faca. Ali estava uma criança apontando o que todos os adultos tentavam fingir que não era óbvio. Renato apertou o maxilar. Lucas, os adultos estão falando. Mas ela é adulta, disse Lucas, com a confusão evidente na voz. Ela é mais adulta do que qualquer um de nós. Saindo da boca de uma criança, estendi a mão e apertei a de Lucas. Obrigada, querido. Fernanda finalmente encontrou a voz. Mãe, talvez devêssemos conversar sobre isso em particular. Em particular? Claro, respondi. Manter a roupa suja escondida, acalmar as coisas, fingir que estava tudo bem, do mesmo modo que você lidou com o comportamento de Renato nos últimos 3 anos. Não, Fernanda, já conversamos o suficiente em particular. 3 anos de conversas privadas enquanto Renato me humilhava publicamente. Acho que está na hora de sermos honestos em público. Levantei-me e fui até a cozinha, sabendo que todos me seguiriam. E seguiram, como um desfile de culpa e curiosidade. Abri a gaveta onde guardava papéis importantes. Afinal, Renato achava que eu era velha e confusa demais para organizar direito. Dentro dela havia uma pasta de papel pardo que eu vinha montando há meses. Comecei a fazê-la depois da noite em que fiquei na minha varanda ouvindo Renato reclamar de mim. No começo, era só documentação para anotar as coisas caso minha memória começasse a falhar, como eles insistiam em dizer. Mas à medida que a pasta foi ficando mais grossa, percebi que era uma prova. Peguei a primeira página. Esta é a conta do IPTU do mês passado, paga integralmente por mim. Renato, você se lembra de ter reclamado da despesa? Ele se remexeu, incomodado. Eu só estava preocupado com as suas finanças. Preocupado com as minhas finanças? Repliquei, pegando outro papel. Esta é a conta de luz, também paga por mim, apesar dos seus comentários sobre idosos e temperaturas tropicais.
Mais um documento. A prestação da hipoteca. Não há hipoteca, Renato. Esta casa foi quitada em 1998. Mas você sabia disso, não sabia? O rosto dele estava ficando mais vermelho. Fernanda parecia doente. A conta do óleo para aquecimento, a conta da água, a coleta de lixo, o seguro residencial, tudo pago por mim, da minha conta, com o meu dinheiro. Peguei um caderninho. Também comecei a anotar as compras. O engraçado de ser invisível é que as pessoas não percebem quando você está prestando atenção. Nos últimos 6 meses, gastei R$ 2.947 em compras para esta casa. Renato, quanto você contribuiu? Silêncio. Fernanda, mais silêncio. Foi o que imaginei. Virei algumas páginas. Também acompanhei outras despesas. O material escolar do Lucas, o conserto do carro da Fernanda no mês passado e a televisão nova que o Renato precisava para o Super Bowl. Adivinhe quem pagou por tudo isso? Lúcia Andrade, mãe do Renato Camargo, olhava para o filho como se nunca o tivesse visto antes. A Teresa balançava a cabeça. O Lucas encarava o pai com algo que parecia decepção, mas eu não tinha terminado. Aqui está a parte realmente interessante, eu disse, puxando um extrato bancário. Esta é a minha conta de 3 meses atrás. Notou algo incomum no saldo? A Fernanda se inclinou para olhar, e seu rosto ficou branco. Mãe, isso não pode estar certo. Saquei R$ 847 sem minha autorização. Saque em caixa eletrônico usando meu cartão. Renato, você quer explicar isso? Ele ficou sem reação e sabia disso. A boca dele se abriu e fechou como um peixe fora d'água. Finalmente gaguejou. Era uma emergência. Eu ia pagar. Uma emergência. Peguei outro extrato. R$ 395 no mês anterior. R$ 623 no mês anterior. Todas eram emergências. O quarto ficou em silêncio absoluto, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. O mesmo relógio que estava naquela casa havia mais tempo do que o próprio Renato. Você estava me roubando. Eu disse simplesmente, enquanto reclamava do fardo de morar comigo e fazia piadas sobre me mudar. Enquanto me tratava como se eu fosse um incômodo na minha própria casa, você estava me roubando. A Fernanda Andrade finalmente encontrou a voz. Renato, por favor, me diga que isso não é verdade. Ele olhou para a esposa, depois para os pais, depois para o filho. Era possível vê-lo calculando, tentando encontrar uma maneira de distorcer a situação, de se fazer de vítima. Mas não havia para onde correr. Não era roubo, disse. Ele finalmente. Somos uma família. Eu só estava pegando emprestado. Pedir emprestado exige permissão, eu disse. Isso se chama roubo. O pai do Renato Camargo, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente se pronunciou. Filho, em que diabos você estava pensando? Eu posso explicar. Não. Eu o interrompi. Chega de explicações. Chega de desculpas. Chega de fingir que isso é normal ou aceitável, ou algo que uma família simplesmente supera. Voltei para a sala de jantar e sentei-me à cabeceira da mesa. A minha mesa, na minha casa. Eis o que vai acontecer, disse eu quando todos me seguiram de volta. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. A explosão foi imediata. A Fernanda começou a chorar, o Renato começou a discutir, os pais dele começaram a dar desculpas, e o Lucas ficou sentado, ali parecendo confuso e magoado. Mas eu levantei a mão. Algo na minha postura deve ter afetado a todos, pois pararam de falar. Não estou negociando, eu disse. Não estou discutindo. Estou lhes dizendo 30 dias. Mãe, você não pode estar falando sério, implorou a Fernanda Andrade. Somos sua família. Família não rouba uns dos outros. Família não se humilha. Família não faz ninguém se sentir um estranho em sua própria casa. Olhei para o Lucas Camargo. Meu coração se partiu por ele. Lucas, você sempre será bem-vindo aqui. Você é meu neto. E eu te amo mais do que a própria vida. Mas seus pais precisam aprender a tratar as pessoas com respeito. E eles não vão aprender enquanto estiverem morando aqui como parasitas, me tratando como seu caixa eletrônico pessoal.
Você está cometendo um erro, Lúcia, disse o Renato. A Fernanda precisa de apoio agora. Todos nós precisamos. Você tem razão, respondi. Eu disse que você precisa de apoio, mas não precisa da minha casa para isso. Você precisa de emprego, responsabilidade e um pouco de decência humana básica. Levantei-me novamente e fui até a porta da frente. Acho que o jantar acabou. Enquanto eles saíam, os pais do Renato se desculpando, a Fernanda chorando e o Lucas me abraçando forte e sussurrando. Eu te amo, vovó. Percebi uma coisa. Pela primeira vez em 3 anos, senti-me eu mesma novamente. Mas também sabia que aquilo era apenas o começo. O Renato não iria embora em silêncio, e a Fernanda teria que escolher entre o marido e a mãe novamente. Os próximos 30 dias seriam os mais longos da minha vida. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na sala de estar. Sentei-me de verdade nela pela primeira vez em meses. Coloquei minha velha poltrona de volta no lugar, liguei o noticiário e apenas respirei. A casa parecia diferente, mais leve, de alguma forma. Mas eu sabia que a guerra estava longe de acabar. O Renato não era do tipo que aceitava a derrota com elegância, e eu simplesmente o humilhei na frente dos pais dele. Homens como ele não perdoam esse tipo de constrangimento. Eu estava certa. A campanha começou na manhã seguinte. A Fernanda Andrade ligou às 7 horas, com a voz embargada de lágrimas. Mãe, o Renato Camargo não dormiu a noite toda. Ele está arrasado. Você destruiu o relacionamento dele com os pais. Tomei um café na minha própria cozinha, usando a louça da minha avó, porque eu estava com muita vontade. Eu não destruí nada, Fernanda. Acabei de revelar o que já estava lá. Mas, mãe, não temos para onde ir. O Lucas está no meio do ano letivo. O trabalho do Renato é aqui. Não podemos simplesmente arrancar nossas vidas inteiras. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir me tratar como inquilina da minha própria casa. Houve uma longa pausa. Então a Fernanda disse algo que me arrepiou até os ossos. O Renato diz que você está com problemas de memória e que está confusa com o dinheiro. Ele acha que deveríamos avaliá-la. Pouso minha xícara de café com cuidado, a mão tremendo de raiva. Não é a idade, Fernanda. Me escute com muita atenção. Tenho 70, não 7. Sei exatamente do que estou falando. E se o Renato tentar me declarar incompetente, vou prestar queixa por roubo e abuso de idosos tão rápido que ele vai ficar tonto. Mãe, você está me assustando. Ótimo. Talvez o medo a motive a pensar com clareza pela primeira vez em 3 anos. As ligações continuaram o dia todo. A mãe do Renato tentando bancar a pacificadora. Lúcia, querida, vocês não poderiam simplesmente sentar e resolver isso? O Renato é um bom menino. Ele só fica sobrecarregado às vezes. Minha irmã Teresa, preocupada, me apoiando. Lúcia, você tem certeza dessa decisão? É um grande passo. Amigos da igreja que de alguma forma já haviam ouvido a história. Lúcia, as famílias passam por momentos difíceis. À noite, eu estava exausta de me explicar, defender minha decisão e justificar meu direito à dignidade em minha própria casa. Eu começava a entender como eles me desgastaram ao longo dos anos. Questionamentos constantes, pressão constante, para ser razoável, insinuações de que meus sentimentos não importavam tanto quanto o conforto dos outros. Foi então que percebi que precisava de ajuda. Ajuda de verdade. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Cláudia Menezes, a advogada responsável pelo espólio de Antônio Andrade. Nos conhecíamos há anos, por meio de eventos da igreja e da comunidade, e ela sempre me pareceu alguém que não tolerava tolos de bom grado. Lúcia, disse ela quando expliquei a situação. Que bom que você ligou. O que você está descrevendo é abuso financeiro clássico contra idosos. O fato de ele acessar suas contas sem permissão é crime. Não quero mandá-lo para a cadeia. Doutora Cláudia, eu só quero que ele saia da minha casa. Eu entendo, mas você precisa se proteger legalmente. Homens assim não se afastam. Silenciosamente. Eles agravam a situação. Ela tinha razão.
Naquela mesma tarde, Renato Camargo apareceu na minha porta com Lucas e o reboque. Meu neto parecia desconfortável, como se tivesse sido treinado, mas não queria estar lá. Lúcia, disse Renato, usando seu tom de voz mais razoável. Lucas tem algo para te dizer. Lucas se mexeu de um pé para o outro, sem me olhar nos olhos. Vó, papai disse que você está nos deixando sem teto. Ele disse que você não quer que a gente vá embora. Você só está brava. Meu coração se partiu por essa criança ter sido usada como arma no jogo de manipulação do pai. Ajoelhei-me ao nível de Lucas. Lucas, querido, eu nunca te deixaria sem teto. Seus pais são adultos, e é dever deles garantir que você tenha um lugar seguro para morar. Isso não é problema seu. Mas papai diz: Lucas, seu pai já mentiu para você sobre alguma coisa? O rosto do menino se contorceu. Ele disse que você ia me dar dinheiro de aniversário, mas depois disse que você esqueceu. Mas você nunca esquece meu aniversário. Olhei para Renato, que teve a delicadeza de parecer envergonhado. Nunca me esqueci do seu aniversário, querido. E nunca disse que ia te dar dinheiro. Comprei aquele kit de aeromodelismo que você queria. Lembra? Lucas assentiu lentamente. Papai disse que você devolveu porque estava brava comigo. O kit de aeromodelismo que eu tinha comprado e embrulhado e que tinha desaparecido misteriosamente de debaixo da árvore de Natal. Renato tinha devolvido o dinheiro em espécie. Percebi que era o presente de Natal do meu neto. Nunca fiquei bravo com você, Lucas, e nunca devolveria o seu presente. Não sou assim. Levantei-me e encarei. Renato, saia da minha propriedade e não use seu filho como mensageiro novamente. Lúcia, você está sendo irracional. Estou sendo protetor comigo mesmo e com Lucas, porque aparentemente ninguém mais está. Naquela noite, Fernanda veio sozinha. Ela parecia exausta, mais velha do que seus 37 anos. Sentamos na minha cozinha, a mesma cozinha onde eu a ensinei a fazer biscoitos, onde fizemos a lição de casa juntas, onde conversamos sobre garotos e sonhos para o futuro. Mãe, disse ela baixinho, não sei o que fazer. Renato disse que se você nos expulsar, ele vai pedir a custódia do Lucas. Ele diz que você é uma influência inadequada para a guarda. Senti um frio na barriga. Fernanda, o Lucas não mora comigo. Ele mora com você, mas você toma conta dele depois da escola. Renato diz que isso conta. Ele diz que pode provar que você é instável, que está tendo delírios financeiros sobre a minha própria conta bancária e roubo. Eu poderia provar com documentação. Fernanda, me escuta. Renato está te manipulando. Ele está tentando te assustar para que você fique, para que ele possa continuar morando aqui como locatário e ter acesso ao meu dinheiro. Mas e se ele estiver certo? E se eu perder o Lucas? Estendi a mão por cima da mesa e peguei as mãos dela. Querida, Renato não tem base legal para tirar o Lucas de você. Você é a mãe dele. Você tem um emprego. Você não é abusiva. Você não é negligente. Mas Renato está contando com o fato de você estar com medo demais para pensar com clareza. Eu só não entendo como a situação chegou a esse ponto. Mãe, quando foi que eu parei de te defender? Era essa a pergunta que eu estava esperando que ela fizesse. Acho que aconteceu aos poucos, querida. Pequenos acordos que pareciam razoáveis na época. Renato tem um jeito de fazer você se sentir o problema se discordar dele. Fernanda começou a chorar. Sinto muito, mãe. Eu não percebi o que estava deixando acontecer. Eu sei, querida. Mas agora você sabe. A questão é: o que você vai fazer a respeito? Ela me olhou com os olhos cheios de medo e confusão. Não sei se sou forte o suficiente para deixá-lo. Você não precisa deixá-lo, Fernanda. Mas precisa parar de permitir isso e precisa se mudar da minha casa. E se isso destruir meu casamento? Apertei as mãos dela com mais força. Querida, se defender o que é certo destrói o seu casamento. Então seu casamento já estava destruído. Você só não tinha admitido ainda. Conversamos até as 2 da manhã. Fernanda me contou coisas que eu não sabia sobre o vício.
De Renato em jogos de azar. Sobre a dívida do cartão de crédito que eles esconderam de mim. Sobre a maneira como ele controlava cada aspecto das finanças deles. Ela me contou sobre as vezes em que ele a ameaçou deixar se ela não escolhesse o lado dele em vez do meu. Quando ela foi embora, algo havia mudado. Não completamente. Ela ainda estava assustada, ainda em conflito. Mas, pela primeira vez em anos, ela estava pensando por si mesma, em vez de simplesmente reagir às exigências de Renato. As semanas seguintes foram um turbilhão de consultas jurídicas, conversas difíceis e pequenas vitórias. Doutora Cláudia ajudou-me a mudar as senhas da minha conta bancária e a configurar alertas de fraude. Instalei câmeras de segurança em casa depois que Renato foi pego tentando entrar pela porta do porão quando não havia ninguém em casa. Mais importante ainda, comecei a me lembrar de quem eu era antes que a dor e a solidão me tornassem vulnerável: a manipulação. Liguei para velhos amigos com quem havia perdido o contato. Entrei para um clube do livro na biblioteca. Comecei a fazer um curso de aquarela no centro comunitário. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava vivendo a minha vida em vez de apenas sobreviver a ela. Mas o prazo final do Renato Camargo estava se aproximando, e eu sabia que ele tinha uma última carta na manga. A última cartada do Renato veio no 28º dia. Eu deveria ter previsto, mas às vezes a gente subestima o quão baixo alguém pode chegar quando está desesperado. Eu estava voltando da minha aula de aquarela, algo para o qual eu nunca tinha tempo quando estava ocupada sendo a governanta não remunerada de todo mundo, quando vi o carro da polícia na minha garagem. Meu sangue gelou. O Renato estava parado na minha varanda conversando com 2 policiais, gesticulando enfaticamente, enquanto a Fernanda estava atrás dele, com uma expressão miserável. Estacionei e caminhei lentamente, com o coração disparado, mas a coluna ereta. Seja lá o que Renato tenha dito a eles, eu não vou me acovardar, afirmei. Senhora Lúcia Andrade? Perguntou o policial mais velho. Sou o policial Rodrigues. Recebemos uma ligação sobre uma consulta médica. Uma consulta médica? Claro. Estou perfeitamente bem, policial Rodrigues. Posso perguntar quem solicitou esta consulta? O Renato adiantou-se, com sua expressão mais preocupada. Lúcia, estamos preocupados com você morando sozinha nesta casa enorme, tomando decisões financeiras que não fazem sentido. Pare aí, interrompi. Policial, presumo que o senhor queira ver minha identificação e falar comigo em particular. O policial Rodrigues assentiu. Seria o procedimento padrão. Eu o levei para dentro, deixando o Renato furioso na varanda. O policial olhou ao redor da minha casa imaculada, limpa, organizada, claramente mantida por alguém em total controle. Senhora Lúcia Andrade, seu genro parece preocupado com o fato de a senhora estar sofrendo de problemas de memória. Ele mencionou algo sobre comportamento financeiro errático. Fui até a mesa da cozinha e peguei a pasta de papel pardo que se tornara minha tábua de salvação. Policial Rodrigues, vou lhe mostrar alguns documentos. Meu genro mora na minha casa há 3 anos como locatário, enquanto rouba sistematicamente da minha conta bancária. Quando descobri isso e pedi que ele se mudasse, iniciou uma campanha para que eu fosse declarada mentalmente incapaz. Mostrei-lhe os extratos bancários, os registros de saques, a documentação que a doutora Cláudia Menezes havia me ajudado a organizar. O policial Rodrigues examinou tudo cuidadosamente. Senhora, esses saques não autorizados, a senhora já registrou um boletim de ocorrência? Ainda não. Eu esperava resolver isso em família, mas parece que não é possível. Ele assentiu lentamente. Senhora Lúcia Andrade, preciso perguntar. A senhora se sente segura em casa? Agora sim. Instalei câmeras de segurança, na semana passada, depois que ele tentou arrombar a porta do meu porão. O policial Rodrigues arqueou as sobrancelhas. Ele tentou arrombar? Tenho a filmagem, se quiser ver. 20 minutos depois, o policial Rodrigues voltou para fora com uma atitude muito diferente de quando tinha chegado. O Renato Camargo ainda estava na varanda,
mas sua postura confiante havia mudado para algo mais defensivo. Senhor Renato Camargo, o policial Rodrigues começou. Com base na minha conversa com a senhora Lúcia Andrade e nas provas que ela apresentou, parece que o senhor tem algumas questões jurídicas com as quais se preocupar. Recomendo que se concentre nelas em vez de apresentar relatórios de saúde falsos. O rosto do Renato ficou branco. Relatórios falsos. Ela claramente não está raciocinando direito, exclamou ele. Senhor, faço exames de saúde há 15 anos. A senhora Lúcia Andrade é uma das pessoas com a mente mais aguçada que já conheci, respondeu o policial Rodrigues. Seus registros financeiros são meticulosamente organizados. Sua casa é impecável e a senhora consegue prestar contas de cada centavo do seu dinheiro, incluindo os centavos que sumiram da sua conta. A Fernanda Andrade adiantou-se. Policial, deve haver algum mal-entendido. Senhora, o único mal-entendido aqui é achar que abuso de idosos não é um crime grave. A senhora Lúcia Andrade tem documentação de roubo financeiro sistemático. Se ela decidir prestar queixa, seu marido poderá ser indiciado por crime grave. Depois que a polícia foi embora, o Renato e a Fernanda ficaram parados na minha garagem, em estado de choque. Através das minhas novas câmeras de segurança, pude vê-los discutindo acaloradamente ao lado do carro. A Fernanda estava chorando. O Renato gesticulava com raiva. O Lucas estava sentado no banco de trás, com uma expressão miserável. Naquela noite, a Fernanda Andrade me ligou. Mãe, vou deixá-lo. As palavras que eu esperava ouvir há 3 anos. Mas agora que elas estavam ali, eu não sentia satisfação. Só tristeza pela dor que minha filha estava passando. Pra onde você? Vai, querida. Liguei para a Juliana. Ela disse que o Lucas Camargo e eu podemos ficar com ela até resolveremos as coisas. A Juliana era a melhor amiga da Fernanda Andrade na faculdade. Uma mulher que nunca gostou do Renato Camargo e tentou avisar a Fernanda sobre ele anos atrás. E a casa? Mãe, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você me diga a verdade. Você quer que a gente vá embora ou que o Renato Camargo vá embora? Era uma pergunta justa. Quero me sentir segura e respeitada na minha própria casa. Quero ser tratada como uma pessoa, não como um incômodo. Se você puder garantir isso, fique à vontade para ficar. Não posso mais garantir nada sobre o Renato Camargo. Nem sei quem ele é. A Fernanda e o Lucas se mudaram 2 dias depois. O Renato Camargo já tinha desaparecido, supostamente para ficar na casa de um amigo do trabalho. Eu suspeitava que ele tinha ido morar com a mulher com quem andava trocando mensagens. Sim, eu também já tinha percebido isso. Embora, honestamente, tenha sido a menor das traições dele. O Lucas chorou quando me abraçou para se despedir. Vovó, eu ainda vou poder te ver? Todo santo dia, se você quiser, querida. Esta é a sua casa também. Sempre. A Fernanda Andrade arrumou suas coisas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me desculpe. Não sei como deixei a situação chegar a esse ponto. Você estava protegendo a sua família do único jeito que sabia. Mas às vezes, proteger a família significa fazer escolhas difíceis. Depois que eles foram embora, caminhei pela minha casa. Ela parecia enorme e vazia, mas também tranquila. Pela primeira vez em 3 anos, cada móvel estava onde eu queria. Cada luz podia ficar acesa o tempo que eu quisesse. Cada canal de TV era meu para escolher. Preparei meu jantar. Um jantar de verdade, não aquelas refeições rápidas com que eu havia me acostumado para não ficar muito tempo na cozinha. Usei minha porcelana boa, acendi velas e comi devagar, enquanto observava o pôr do sol pela janela da minha sala de jantar. O telefone tocou enquanto eu lavava a louça. Era a Teresa. Lúcia, fiquei sabendo da Fernanda e do Renato. Como você está? Estou bem. Mais do que bem, na verdade. Você não se sente sozinha? Aquela casa é tão grande para uma pessoa só. Olhei ao redor da minha cozinha. Minha cozinha linda e tranquila, onde eu podia cozinhar o que quisesse, quando quisesse, sem pedir permissão ou me desculpar por ocupar espaço. Teresa, eu me senti sozinha por 3 anos, morando com outras 3 pessoas. Agora estou sozinha, e é maravilhoso.
6 meses depois, minha vida parecia completamente diferente. Fernanda havia entrado com o pedido de divórcio e estava reconstruindo sua vida com uma determinação que eu não via nela havia anos. Ela conseguiu um emprego melhor, encontrou um pequeno apartamento perto da escola do Lucas e estava namorando um homem gentil, que a tratava com respeito. Lucas passava todos os fins de semana comigo, e nosso relacionamento estava mais forte do que nunca. Renato, de fato, havia se mudado para a casa da namorada, uma mulher 20 anos mais nova que Fernanda, que aparentemente não se importava em sustentar um homem desempregado e com antecedentes criminais. Sim, acabei prestando queixa. A doutora Cláudia Menezes disse que era importante estabelecer um registro legal, caso ele tentasse manipular Fernanda novamente. Quanto a mim, eu estava prosperando de maneiras que não esperava. O clube do livro me levou a novas amizades. A aula de aquarela me levou a uma pequena exposição de arte no centro comunitário. Eu até comecei a namorar, algo que nunca pensei que faria de novo. O nome dele era Francisco, um viúvo que conheci na biblioteca. Ele era gentil, engraçado e me tratava como se eu fosse interessante, não apenas útil. Quando ele veio jantar, elogiou minha comida e ajudou a lavar a louça. Quando viu fotos do Lucas, fez perguntas sobre os interesses do meu neto, não sobre minhas finanças. Mais importante ainda, Frank entendeu que aquela era a minha casa, o meu espaço, a minha vida, que eu estava escolhendo compartilhar com ele, e não o contrário. A verdadeira transformação, porém, aconteceu numa quinta-feira à noite, no final do outono. Eu estava na cozinha fazendo sopa quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi uma mulher mais ou menos da minha idade, com um olhar nervoso e hesitante. Senhora Andrade? Consegui seu número com a doutora Cláudia Menezes. Ela disse que a senhora talvez estivesse disposta a falar comigo. Dorothy entrou e sentou-se à mesa da minha cozinha com as mãos trêmulas. A história dela era diferente da minha, mas devastadoramente familiar. O filho e a nora dela se mudaram para a casa dela depois da morte do marido. Aos poucos, tomaram conta das finanças dela, isolaram-na dos amigos e a fizeram se sentir culpada por cada real que gastava consigo mesma. A doutora Cláudia disse: "Você passou por algo parecido", contou baixinho. Ela disse que você talvez entendesse. Preparei chá para nós duas e ouvi a história dela. Quando ela terminou, peguei um cartão de visita que eu tinha mandado imprimir na semana anterior. Dorothy, você não está sozinha e não é louca. O que você está sofrendo se chama abuso financeiro contra idosos e é mais comum do que você imagina. Durante a hora seguinte, contei a Dorothy sobre o grupo de apoio que eu havia começado a reunir na minha sala todas as terças-feiras à noite. 12 mulheres até agora, todas com histórias semelhantes. Nós nos autodenominamos o Grupo Invisível, não mais. O primeiro passo, eu disse, é lembrar que você importa. Seu conforto importa. Sua dignidade importa. Seu dinheiro importa. E qualquer um que diga o contrário está mentindo. Ela saiu com o número de telefone da doutora Cláudia, uma lista de recursos e um convite para a reunião da próxima terça-feira. Ela também foi embora com algo que reconheci em seus olhos. O primeiro vislumbre de esperança. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar com Frank. Lucas se aninhou entre nós, trabalhando na lição de casa. A casa estava cheia de risos, conversas e vida. O tipo bom de vida. O tipo construído sobre respeito mútuo e afeição genuína. Lucas ergueu os olhos dos seus problemas de matemática. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Sempre, querido. Você está mais feliz agora? Olhei ao redor da minha sala. Os móveis dispostos exatamente como eu gostava. As fotos na lareira mostrando as pessoas que realmente me amavam. As obras de arte nas paredes que eu havia escolhido, porque me traziam alegria. Sim, Lucas, estou mais feliz agora. Ótimo, disse ele voltando à lição de casa. Você merece ser feliz, da boca de uma criança, de fato. Mais tarde, naquela noite, depois que Francisco foi para casa, e Lucas dormiu em seu quarto, o quarto que sempre seria dele nesta casa. Eu estava na minha cozinha lavando a louça do jantar. A porcelana da minha avó, usada e apreciada,
em vez de escondida numa prateleira de cima. A casa estava silenciosa, mas um silêncio tranquilo. O silêncio de uma mulher que havia recuperado sua vida, sua dignidade e seu espaço. O silêncio de alguém que não era mais invisível. Sequei o último prato e guardei-o no armário, onde pertencia. Amanhã, a mulher que eu ajudei ligaria para a doutora Cláudia. Na terça-feira seguinte, ela se sentaria na minha sala de estar com outras 11 mulheres que entendiam exatamente o que ela havia passado. No mês seguinte, Lucas traria seu projeto de ciências da escola para trabalhar na minha mesa da cozinha. No fim de semana seguinte, Fernanda viria jantar, e continuaríamos a curar o relacionamento que quase havíamos perdido. E apesar de tudo, eu estaria aqui, em casa, vivendo minha vida, fazendo minhas escolhas. Visível, valorizada, livre. Apaguei a luz da cozinha e subi para o meu quarto, meu santuário, onde dormi tranquilamente, sem me preocupar com as necessidades de quem eu não estava atendendo, o conforto de quem eu não estava priorizando, a aprovação de quem eu não estava conquistando. Pela primeira vez em 3 anos eu estava em casa, realmente, verdadeiramente em casa, e eu nunca mais seria invisível.